Bom, nós vamos ao vivo agora com o presidente do Simers, Marcelo Matias. Marcelo, uma boa tarde e obrigado por nos atender. Importante a sua participação hoje, até porque, Marcelo, nós estamos muito preocupados com o afastamento, essa decisão de afastamento dos médicos com idade acima de 60 anos. Boa tarde, Marcelo. Obrigado novamente. Boa tarde, é um prazer enorme poder falar com vocês e especialmente com a TV Ubra, faculdade da qual eu sou também professor e, portanto, sempre fico muito feliz. Na verdade, é um processo que o Sindicato Médico entrou em nome de um conjunto muito grande de demandas de médicos, porque o que está acontecendo na prática é que os médicos têm, a despeito dos seus próprios fatores de risco, sendo colocados na linha de frente, muitas vezes sem os EPIs mais adequados. Então, nesse momento, o que a gente tem pedido, o que a gente vai pedir para a Justiça? Que eles possam ser separados e colocados, digamos assim, como uma força de reserva, já que eles em si carregam seus fatores de risco e que venham a ser utilizados apenas se houver necessidade. Portanto, o objetivo não é reduzir o número de médicos disponíveis, é apenas evitar que os médicos que tenham fragilidades orgânicas, seja pela idade, seja pelos fatores de risco, tombem logo no início da pandemia, onde nem só a estrutura seja adequada, como os EPIs estejam faltando também. Então, é um movimento no sentido de protegê-los, mas também de proteger a saúde da população, porque é fundamental, e o governo federal tem feito movimentos nesse sentido, que médicos com menor fator de risco, não só médicos, mas também outros profissionais de saúde com menores fatores de risco, sejam colocados na linha de frente. É importante a gente saber a estatística. Na Itália, que é onde a síndrome atuou de maneira mais grave, nós tivemos 45% dos trabalhadores em saúde sendo portadores de doenças infectados, e a mortalidade maior foi nos médicos. Por razões óbvias, os médicos com fatores de risco não foram afastados lá também. Por isso a nossa preocupação e por isso a ideia de afastá-los, pelo menos nesse primeiro momento, para que sejam colocados uma força de reserva. Professor Marcelo, por favor, perdão não lhe chamar de professor, somos professores dessa casa que muito nos orgulha e eu sei que o senhor já é professor há muito mais tempo. Essa decisão que, com a sua justificativa, nos parece plausível, ela não vai gerar um efeito de falta de profissionais para esse tipo de situação que a gente está vivendo hoje, dessa pandemia? Isso não pode gerar um problema maior, já que temos déficit efetivamente de profissionais da saúde? Eu acho que essa sua pergunta é fundamental e eu faço questão de respondê-la. Existe um bem maior que é a saúde nesse momento. E o bem maior, a saúde, ela vale para todos. Vale para os profissionais de saúde e não profissionais de saúde. Então, a realidade é o seguinte, que a nossa proposta não é de que todos saiam sem possibilidade de retornar e simplesmente depletando o sistema de saúde. Não é essa a ideia. A ideia é de que eles sejam colocados como uma força reserva. Portanto, se houver a necessidade, eles acabariam sendo recrutados, como ocorre precisamente numa guerra. Eu acho que é importante utilizar o paralelismo com a guerra, porque o que a gente está enfrentando efetivamente é uma guerra. Nós estamos enfrentando a guerra contra um agente biológico invisível, que é um vírus. E como toda guerra, a gente deve utilizar os recursos da melhor maneira possível. A nossa proposição, e obviamente é o judiciário que vai tomar a decisão final acerca disso, mas a nossa proposição é de que as pessoas que têm um fator de risco e, portanto, com risco maior, inclusive de morrerem da presença da infecção, sejam colocadas apenas na segunda ou terceira onda de profissionais da saúde. Bom, esse confronto, né, doutor? Claro, porque não tem lógica. Raciocine comigo, eu acho que fica fácil até a população entender. O objetivo não é a desassistência. Mas tendo possibilidade de fazer assistência com médicos jovens, livres de fatores de risco, e idealmente com médicos que já tenham tido a infecção e, portanto, sejam imunes, a gente vai ter, inclusive, uma capacidade de atendimento melhor para a população. Então, o que nós estamos fazendo é apenas uma ordenação. Como se faz em guerras, a gente, do ponto de vista de ordem, nós estamos colocando primeiro as pessoas que têm uma segurança maior, que são mais jovens, que não têm fatores de risco, e estamos propondo, isso é muito importante também, sempre com o desejo do profissional. Nós temos profissionais que, a despeito da existência de fatores de risco, que não querem parar de atuar
porque acham a sua função de uma relevância maior. E isso está sendo perfeitamente respeitado. Sim. E eu faço questão, não para fazer uma propaganda individual, mas eu quero dizer que o governo federal fez um cadastramento. Esse cadastramento é obrigatório para todos os profissionais da saúde. Eu preenchi meu cadastro e, na hora de preencher meu cadastro, foi perguntado se eu participaria ou não do esforço para tratamento do Covid. E eu, mesmo sendo ginecologista obstetra, não é a minha área, me coloquei como disponível. E eu não sou isento de fatores de risco. Portanto, tudo é uma questão de decisão individual. O meu problema nesse momento, eu acho que vocês vão entender, é que as coisas têm sido, de uma certa forma, em várias áreas, decididas sempre de cima para baixo. Então, o que eu quero é que as pessoas tenham possibilidade. Bom, na ausência de possibilidade, por um bem maior da população, eu acho que todos nós temos que contribuir. Doutor Mas Marcelo. na ausência de possibilidade, oi. Doutor Marcelo, deixa eu lhe fazer uma pergunta, o Bibis também quer fazer uma pergunta. O senhor comentou agora há pouco que a justiça é que vai determinar se vai fazer dessa maneira ou não. Se o pedido de vocês for negado efetivamente, vocês têm um plano B? Não, eu não tenho um plano B nesse sentido. Eu acho que nós temos que ser razoáveis. Se a justiça negar, eu acho que a gente fez a nossa parte de tentar defender os médicos que nos solicitaram, e não acho que exista um plano B. Eu acho que não é um momento para grandes judicializações. Para quem acompanha o nosso discurso, a minha regra tem sido o seguinte: eu não quero politizar o vírus e eu não quero judicializar o vírus. Então, quando a gente teve problema com EPIs, a gente não ficou dizendo que um ou outro município, um ou outro gestor estava faltando com EPI. A gente tentou ajudar o sistema de saúde para que tivessem EPIs. É a mesma coisa agora. Suponha que a gente perca na justiça. Não tem problema, é apenas uma tentativa de tentar fazer com que a nossa ideia, que seja uma ideia de ordenar quem vai fazer o atendimento, colocando primeiro as pessoas de menor risco, para apenas depois colocando as de maior risco, seja aceita. Se ela não for aceita, como tudo na vida, nós temos que ter paciência e vamos seguir fazer o enfrentamento. Para mim é muito tranquilo. Os médicos sempre estiveram na linha de frente, e eu sempre digo, eu sou cirurgião, sempre operei pacientes com risco e nunca me preocupei com isso, porque eu acho que isso é inerente da minha profissão. Sim. Faz parte. Perfeito sua colocação, achei extremamente pertinente, né, Bibis? Ele está sendo muito ponderado nessas colocações num momento de crise, né, Bibis? Verdade, e a gente sempre tem que ouvir o especialista para entender a realidade. Por exemplo, doutor Marcelo, hoje, a realidade do profissional da medicina. A gente viu hoje de manhã, por exemplo, o prefeito Marquesan dizendo que a estrutura de Porto Alegre hoje está preparada para atender os casos de graves, os casos que necessitem de um atendimento mais especializado. Ele falou sobre a estrutura. Hoje, a realidade de vocês. Há pouco o senhor falou sobre a questão dos EPIs, a falta de EPIs para todos, enfim. Como é que está a situação hoje, a estrutura, as condições de trabalho, não só para os médicos acima de 60 anos, mas para toda a classe médica? Para toda a classe médica, para todos os profissionais de saúde de uma maneira mais ampla, a gente tem uma falta de EPIs no mundo inteiro. É importante deixar claro. Por isso que eu faço questão de não politizar. Eu acho, sim, que Porto Alegre trabalhou, e não é Porto Alegre cidade, o Estado do Rio Grande do Sul trabalhou, o governo federal, inclusive, trabalhou abrindo leitos no Hospital de Clínicas. A gente vê o Hospital Conceição também trabalhando para fazer uma abertura de leitos. Então, a gente vê o trabalho de todos no sentido de ampliar a capacidade de atendimento, e o que a gente quer é que essa capacidade de atendimento realmente seja adequada. Agora, nós temos tido relatos diários da ausência de EPI, isso ocorre tanto em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, quanto no interior do estado, mas como eu disse, eu tenho a tendência a não politizar esse processo. Só para que vocês tenham ideia, eu hoje fui individualmente comprar EPIs para ver se... E a realidade é que o local onde eu tive a informação de que estaria vendendo já tinha esgotado. Portanto, é uma dificuldade grande que tem acontecido para todos os EPIs. E eu gostaria de aproveitar a minha participação aqui no programa de vocês para lembrar a população que as máscaras de pano ou fabricadas em casa devem sim ser utilizadas e serem distribuídas para a população, porque são de fácil manuseio e sim são eficazes para evitar a propagação do vírus. Doutor Marcelo, só para terminar, o senhor tocou num assunto que é debate, as pessoas estão saindo com máscara, o governo disse para sair com máscaras. Qual é o tempo de validade para que essa pessoa use a máscara e ela ainda efetivamente tenha ali toda a segurança para não contaminar ou não contaminar alguém?
Essa máscara de pano, ela dura em torno de 2 horas. Isso é importante. De 2 horas. É uma máscara que ela é feita em casa, ela é tranquila, ela obrigatoriamente precisa ter tecido duplo. E é interessante que isso criou um certo mercado nesse momento de repressão econômica. Existem várias costureiras que estão trabalhando para produzir essas máscaras, o que eu sou muito favorável. Mas isso seriam 2 horas de uso contínuo, no momento onde a pessoa tivesse contato com outros seres humanos. Então, no momento de translado, no momento de ir a um supermercado, a uma venda, a uma farmácia. Dificilmente alguém vai ficar na rua o tempo inteiro a ponto de precisar utilizar a máscara todo o período. Dentro dos hospitais, isso sim ocorre. E nos hospitais, nós recomendamos, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, é que seja utilizado aí sim o material profissional, seja ele a máscara cirúrgica de TNT, ou seja também a máscara N95 ou similar para as pessoas que tiverem contato direto com as secreções. Então é importante que a gente poupe as máscaras cirúrgicas e máscaras especiais para que o pessoal de saúde possa utilizar. E eu até vou fazer agora, vou dar um furo de reportagem para vocês. Opa, ao vivo, 18 horas, espera aí, doutor Marcelo, 18 horas, 39 minutos, ao vivo, doutor Marcelo, a palavra é sua. Então, nós recebemos 2 denúncias em 2 cidades distintas, ambas pertencentes à Grande Porto Alegre, de que gestores de unidades, mesmo sabendo de que médicos, e eu falo de médicos que sou sim presidente do Simers, e tendo sintomas do Covid, não foram afastados das suas funções para que não desse problema na escala. Então, isso é um problema muito maior. Isso é grave, não. Isso é muito grave, doutor Marcelo. Hein, Bibis? Olha o que ele está falando aqui. O senhor já levou isso ao Ministério Público? Já tomou as devidas providências, não? Nós, imediatamente, ao tomarmos contato com isso, nós, em primeiro lugar, notificamos aos próprios gestores, portanto, os ofícios devem estar chegando no máximo amanhã pela manhã, porque soubemos disso hoje no início da tarde. Já oficiamos o Conselho Regional de Medicina e vamos ao Ministério Público se a resposta for negativa ou se porventura não houver retratação ou a mudança de conduta. Como eu digo, o meu objetivo aqui não é politizar esse processo, mas é inaceitável que profissionais de saúde, falo dos médicos, mas vale para qualquer profissional de saúde, diante da iminência de estarem infectados, sigam fazendo atendimento, porque isso coloca toda a população em risco, não é apenas ele e sua família, é toda a população. E por isso os gestores precisam obrigatoriamente estar cientes das suas responsabilidades, que inclui isso. Portanto, nós temos 2 denúncias em saindo a nossa reportagem, que vai sair provavelmente à noite na página do sindicato. A gente acaba estimulando de alguma forma outros médicos a denunciarem e nós vamos em todos os locais oficiar gestores e o Conselho Regional de Medicina e, se for o caso, o Ministério Público. Extremamente grave. Certamente. Obrigado, doutor Marcelo, aí pela informação, né, de um crime. Se está sendo praticado, é um crime. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, professor da UBRA, presidente do Simers. Nós vamos lhe incomodar mais vezes, porque a sua participação aqui foi muito importante para os nossos telespectadores. Uma boa tarde para o senhor, doutor. Olha, para mim nunca é incômodo, é uma honra poder falar na TV da nossa universidade, estou sempre à disposição, até porque falar de saúde é a nossa natureza. Um grande abraço para vocês, especialmente para quem está nos assistindo agora na TV UBRA. Obrigado, professor Marcelo. Olha, é uma denúncia extremamente grave, né? Vamos apurar.